54. Glória a Deus. Isaías 54, a gente vai com uma mensagem aqui muito abençoada, pessoal. E isso aí não é só com ele, não. Acho que é com as pessoas idosas. Sabe o que aconteceu? A mesma coisa que aquela Dona Maria? Tadinha, Dona Maria. Pastora, ora, não entendo, pastora, por quê? Que a gente orando pro cara lá ligar o telefone dela. Aí ela, não, porque disseram que é porque eles não vêm aqui, que não sei o que. Eu falei, como não, Bruna? É que vem, porque o meu também vem e tal, aquela luta, começamos a orar, porque quando você começa a orar, nada é encoberto, né? Tadinha, fiz a mesma coisa com ela. Ela confiava na mão de alguém para pagar. Por que eles não vieram? Porque estava tudo atrasado. Por isso que as contas não tinha sido nada, nenhuma paga, estava um débito enorme lá. E detalhe, no nome dela, que acabasse, que eu estava quase sujando o nome dela. Aí quando a gente orando, ela pediu uma outra pessoa para puxar lá. Ela, meu Deus, mas meu pai, eu confiei. Porque a pessoa da igreja, eu falei, irmão, pelo amor de Jesus Cristo, ser da igreja é uma coisa, ser de Jesus é outra. Aí ela acordou para a vida lá, quitou o que tinha que quitar e foi lá ligar. Entendeu? Às vezes é por causa da idade, às vezes acontece isso, né? A pessoa não tem ninguém, um parente, uma pessoa mais nova que corre atrás. Olha só Jesus. Gente, lá no Isaías 54, olha só essa mensagem aqui. Glória a Deus. Olha o que Deus está falando aqui. Ó. Ele está dizendo assim, progresso é a glória de Sião. Não é isso? Ele está falando, canta alegremente, ó estéril. Vamos dar uma paradinha aqui? Não, estéril que não deixa a luz. Nós sabemos que uma pessoa estéril é uma pessoa que não pode ter filhos, né? E a Bíblia diz o seguinte, ele chama os filhos de fruto. Tanto é que ele diz assim, bendito será o fruto do seu ventre, né? Os filhos são nossos frutos, igual uma árvore ela dá fruto, sim ou não? Quando ela não dá fruto, ela é o quê? Estéril, é isso? Então, como ele fala, canta alegremente, ó estéril que não deixa a luz. Esse tipo de estéril não é só uma mulher que não dá luz, que não dá fruto. Às vezes essa esterilidade também é os frutos na nossa vida. Pode ser uma situação, às vezes, pastor, às vezes parece que está tudo preso. É esquisito, a gente ora. Isso aqui eu já tentei resolver, não consigo. Isso eu também tentei resolver, não consigo. Parece que minha vida está, sabe, não está frutificando, não está crescendo, as coisas não estão acontecendo. E ele está falando que é para fazer, ó, canta alegremente, não é isso? Ó estéril, que não deixa a luz. Exulta de prazer com alegria, não, com alegre cantos. E exclama, tu que não tiveres dores de parto, porque mais são os filhos da solitária do que os da casada, diz o Senhor. Amplia o lugar da sua tenda, que é estender, aumentar, né? E as cortinas das suas habitações se estendam. Não impeça, alongue as tuas cordas e firma bem as suas estacas. Porque transbordarás a mão direita e a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações. Vamos dar uma paradinha aqui. Ele está falando assim, estenda as suas, amplia, né, o lugar que você está, porque você vai dar fruto, você vai crescer. Às vezes nós pensamos que estamos andando com Deus, pastor, mas eu não consigo, eu não saio dessa, sabe, eu não dou fruto, as coisas não andam. Não. Com Deus, irmão, Ele, se você ler lá o Antigo Testamento, você vai ver isso. Ele fez brotar água no deserto. Ele é aquele que frutifica
dá o crescimento. Você já viu essas plantações aí, né? A pessoa planta lá aquela sementinha, mas o que faz aquilo germinar, florescer, é a mão de Deus. Assim também na nossa vida, o que faz a gente germinar, a gente dar frutos, né? Prosperar, crescer. E quando eu falo crescer e amadurecer, não é só prosperidade, é também a sua vida espiritual. Que cada vez que você vai caminhando com Jesus, você vai se fortalecendo mais no Senhor. Você vai crescendo mais espiritualmente, vai dando fruto. Você entendeu? E ele está fazendo uma promessa aqui. Ele falou a sua posteridade, vamos ver aqui, ó. Porque transbordará a mão direita e a esquerda, não é isso? E a tua posteridade possuirão as nações. Pastor, o que é as suas posteridades? Isso aí é seus filhos, sua família. Às vezes você não tem ideia, você está buscando a Deus hoje, você não sabe o que Deus tem preparado para o futuro dos seus filhos, da sua família. É coisa grande. Glória a Deus. A Ana clamou. A Ana era o quê? Nossa, você aqui que eles falaram, era o quê? Estéril, né? Mas ela clamou ao Senhor e Deus deu um filho para Ana, né? Ela só queria um filho, mas ela não imaginava que o filho dela ia ser um grande profeta de Israel. O filho dela foi conhecido entre as nações, igual está aqui. Você está entendendo? Porque o nosso Deus, presta bem atenção, o nosso Deus, ele é um Deus grande, humilde, tá? Pensa você que, Deus é aquele que a gente tem que tomar as ganâncias. Não é. A gente tem que ser uma pessoa humilde, mas ele é um Deus grande. Quando ele estende a mão para abençoar, é para abençoar mesmo. É para fazer as coisas andar, frutificar, te encher de saúde, te encher de alegria, te encher do Espírito Santo, te encher de bênçãos. Deus, ele tem prazer em abençoar a gente. Você sabia disso? A Bíblia diz que como o Pai sabe dar boas dádivas aos nossos filhos, assim o Pai que está no céu sabe dar boas coisas para o nosso filho. Eu estava meditando isso hoje. Que um pai assim, né? Tem aquele carinho com o filho. Você já reparou que ele faz de tudo que ele puder para ajudar o filho? Sim ou não? Até se tiver que acontecer uma coisa ruim com o filho, o pai preferia até que acontecesse com ele. Sim ou não? E ele quer dar o melhor, mesmo que seja humildemente, mas que seja o melhor. Sim ou não? Então, pessoal, presta bem atenção. Assim é Deus. Deus, se nós pensamos desse jeito, imagina Deus. A Bíblia diz que ele é galardoador dos que o buscam. Mas aí que você tem que entender. Você tem que buscar Deus. Tem muitas pessoas que buscam, não estou generalizando, estou falando que todos são assim, mas tem muitas pessoas que buscam a bênção, não Deus, a presença de Deus, como Moisés, por exemplo. Deus falou para ele lá guiar o povo. O que Moisés falou para Deus? Eu não irei se a tua presença não for comigo. E ele foi buscar a Deus, ele pediu a Deus que se revelasse para ele, que mostrasse a face de Deus. Você já viu que é muito difícil, é muito raro uma pessoa pedir isso a Deus. Se está entendendo assim, eu quero te conhecer, eu quero ter mais intimidade com o Senhor, eu quero dons. É muito difícil uma pessoa pedir dons. Não estou generalizando, mas às vezes a gente não tem aquele interesse de buscar mais a Deus, de conhecer a Deus. E a gente tem que ter esse interesse, porque ele é galardoador dos que o buscam. Sim ou não? Deus, ele ama a todos, pessoal, mas depende. A Bíblia diz que é dando que se recebe. Sim ou não? Tu já viu como seu filho está bonzinho com você? Fulano, vai lá tirar o lixo. Sim, mamãe, aí vai lá. Aí vai lá, do nada te abraça, diz que te ama. Você fica todo feliz, meu filho. Ele nem te pediu nada, você vamos lá, vamos comprar um salgadinho lá.
assim? Fala a verdade. Você quer agradar Ele também. Assim é Deus, pessoal. A gente tem que aprender a agradar a Deus. Não é só a gente, não, porque eu tô... Nós temos que ir a Deus, nós temos que passar para Deus os nossos problemas, nossas dificuldades temos, mas também a gente tem que buscar um relacionamento com Deus profundo, conhecer Deus, procurar entender o que Deus está falando com você. Entendeu como é que funciona? Sim ou não? E entender que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Só tem uma maneirazinha das coisas dar um pouquinho ruim. Primeiro, é quando você tem uma lutazinha, você não entende que você é cristão, você tem que orar. Quando Josafá veio 3 exércitos contra ele, ele pôs buscar o Senhor, porque às vezes você estava tranquilo lá, meu pai me ama, mas teu pai te ama, mas enquanto a gente vê aqui, a gente tem luta, tem que orar, tem que jejuar. Você está entendendo? Você tem Deus que é o seu pai que te ama, e você tem um exército do império das trevas querendo derrubar você e te tirar você do seu pai. Então a gente não podemos deixar de lutar e vigiar com o pecado, que o pecado é a única coisa que te afasta de Deus. Glória a Deus. E ele diz, ele é galardoador dos que o buscam. Deus sabe o que você precisa, ele vai te entregar na hora certa. Glória a Deus. E ele está falando aqui, firma bem a tua espada, porque transbordará a mão, transbordará a mão para a direita e para a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações, e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Ele diz, não temas, porque não serás envergonhada, não te envergonhe, né? Por quê? Não te envergonhe. Não te envergonhe, porque não será confundida. Antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade e não te lembrará mais do opróbrio da sua viuvez. Porque o teu Criador, Ele é o teu marido. Isso aqui, pessoal, é uma coisa muito interessante que Jesus faz. Deus, Ele é pai dos órfãos, Ele é juiz das viúvas, Ele é o marido da viúva, Ele é o salvador, Ele é o pastor, Ele é nosso provedor. Você já reparou tanto de coisa que Deus é na nossa vida? O nosso libertador, o nosso protetor, é o santo de Israel. Você vai ver tudo isso na Bíblia. Glória a Deus. E às vezes tem pessoas que se sentem desamparadas. Mas eu não tenho ninguém, minha família me abandonou. Não, presta atenção. Deus, Ele fez uma promessa: eu não te deixarei, nem te desampararei. Uma promessa que Deus fez. Glória a Deus. E Ele está dizendo aqui, e o Senhor, porque o teu Criador é teu marido, e o Senhor dos Exércitos é o seu nome, né? Senhor dos Exércitos é o seu nome. E o Santo de Israel é o teu Redentor. E ele será chamado Deus de toda a terra, porque ele te chamou como uma mulher desamparada e triste, de espírito, como uma mulher da sua mocidade, que é desprezada, diz o Senhor, diz o teu Deus. Tem muitas pessoas por aí, preste atenção, não é só mulher não, é homem também. Tem muitas pessoas por aí que não tem ninguém, você sabia? Sério, não tem, e às vezes até tem. Tem um filho, uma filha, um parente, mas a pessoa é assim totalmente abandonada. Ninguém procura, ninguém liga, essa pessoa se sente sozinha, coitada. Se sente desamparada, você está entendendo? Às vezes se sente um Zé Ninguém. Poxa, não é possível, que ninguém liga para mim, meu Deus, não tem ninguém que goste de mim. Às vezes a pessoa sofre dentro de casa, passa os apertos dela, tudo sozinha. Só ela e Deus. Mas aí que está, presta bem atenção. Deus não desampara ninguém, pessoal.
A Bíblia diz que até se o pai e a mãe abandonassem, todavia o Senhor não abandonaria cada um de nós. Nós temos que se apegar com Deus. Por isso que a Bíblia diz que Ele é pai de órfãos. Sabe o que é isso? Não tem mãe, não tem pai. Pai de órfãos, você está sozinho. Então tem muita gente aí no mundo que está desse jeito. Glória a Deus. Sente sozinho, sente abandonado, mas Deus não abandona ninguém. Se apegar ao Senhor. Glória a Deus. Tem pessoa que comete às vezes até o suicídio. Não tem ninguém mesmo, ninguém liga para mim. Não, mas Deus liga. Glória a Deus. Então ele está falando aqui, ó. Que é desprezado, diz o teu Deus. Por um momento te deixei, mas com grande misericórdia te recolherei. Em grande ira escondi a minha face de ti por um momento, mas com benignidade eterna, que é para sempre. Sempre Ele vai ter, para sempre Ele vai ter, vai ser benigno, misericordioso com a pessoa, para sempre, eternamente. Com benignidade eterna me compadecerei de ti, diz o Senhor, o teu Redentor, porque isso será para mim como as águas de Noé. Como as águas de Noé, não. Pois jurei que as águas de Noé não inundariam mais a terra. Assim jurei que não iraria mais contra ti, nem te repreenderei. Olha que carinho, que amor de Jesus, está vendo? Se Deus não tivesse misericórdia, a Bíblia diz o seguinte, que a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Ela se renova a cada manhã. Se não fosse a misericórdia e a bondade de Deus, a gente nem estaria mais aqui. Que às vezes a gente faz certas coisas que às vezes não agrada muito a Deus, mas aí você vai lá, você pede perdão e tal, se conserta, e ele se volta para você. Vamos supor assim, seus filhos, não tem hora que eles fazem uma coisinha que não é legal? Aí tem hora que você fica até meio chateadinho, mas depois passa. Eles são seu filho, mãe, desculpa, parece que tá, entendeu? Então a benignidade de Deus, a bondade de Deus é a causa da gente não ser consumido pelo mal. A bondade dele, a misericórdia dele se renova todos os dias na nossa vida. Então ele está dizendo aqui, porque as montanhas se desviarão e os outreiros tremerão, mas a minha benignidade não se desviará de ti, e o conserto da minha paz não mudará. Pessoal, preste atenção, é conserto de quê? Da paz. Deus quer que você tenha paz, que você viva sossegado, que Ele quer abençoar você. Ele não chamou a gente para a guerra, para viver atribulado, sofrendo, não. Ele chamou a gente para a paz. Ele falou, meu conselho da minha paz Oi? Porque a montanha se desviarão, os outreiros tremerão, mas a minha benignidade não se desviará de ti, e o conserto da minha paz não mudará, diz o Senhor, que se compadece de ti. Não é isso? Ó oprimida, arrojada, com tormentas e desconsolada, eis que eu porei as tuas pedras com todo o ornamento, e te fundarei sobre as safiras, e as tuas janelas farei cristalinas, e as tuas portas de rubins, e todos os seus termos de pedras aprazíveis. Sabe por que isso? Sabe o que é isso? Ele faz de você, porque para ele você é uma pessoa preciosa. Sim ou não? Às vezes você está meio para baixo, está meio desanimado. Pastor, tem hora que
nem força para orar não tem, mas ele está falando, você que está desconsolado, você que está triste, está desanimado, está para baixo, ele é o que ele está falando que faz com você. Ele faz de você uma pessoa, você é uma pessoa preciosa para Deus. Sim ou não? Pastor, mas meus filhos, eu me preocupo tanto com a minha família. Olha o que ele está falando aqui, ó. E todos os seus filhos serão o que, pessoal? Discípulos do Senhor. Sabe o que é isso? Todos eles serão ensinados do Senhor. A palavra discípulo significa aluno. Jesus é o nosso mestre. Sim ou não? Todos eles serão ensinados do Senhor. Amém? Glória a Deus. Sim ou não? Ele está dizendo, mesmo que às vezes erre, porque não existe ninguém perfeito. Você erra. Sim ou não? Às vezes o nosso filho erra. Você tem que orar. Entendeu? Não significa que não é de Deus, não. A pessoa de Deus também erra. Aí você vai lá e ora. Que aquele mal sai. Porque você já viu aqui que você tem uma aliança com Deus. Se você tem uma aliança com Deus, seus filhos fazem parte dessa aliança. Então o diabo tentar pegar e você vai orar, vai repreender. O diabo vai ter que sair. Glória a Deus? Sim ou não? Aí ele está dizendo aqui, ó. Cadê? E a paz dos seus filhos será o quê? Abundante. Seus filhos têm paz, irmão. Tem paz, sabe? Porque não anda por aí fugido, não anda por aí com desespero. Tem paz por causa de você. Você servir a Deus, você fazendo a vontade de Deus, você está sendo a paz dos seus filhos, da sua família. Sim ou não? Tem muitos filhos também por aí sem paz, porque a família, às vezes o pai, a mãe, tem uma dificuldadezinha de se consertar com Deus. Aí, tadinha, a família fica tudo sem paz, sem sossego. Entendeu? Sim ou não? Porque isso ele está fazendo uma promessa com uma pessoa que tu viu. Ele fala, não, teus filhos, é para ela, não está falando dos filhos. Os filhos estão fazendo parte da aliança que a pessoa tem com Deus. É isso que eu queria que você entendesse. Se você tiver uma aliança com Deus, a sua família também vai estar debaixo dessa aliança. Glória a Deus. Então ele está falando aqui, ó, vamos repetir. E todos os teus filhos serão discípulos do Senhor e a paz dos teus filhos serão abundantes. Com justiça, que é uma palavra, né? Serás confirmada. Estará longe da opressão. Está vendo aí, ó, que sofrimento a receber lá fora? Você vai estar longe disso. Você está debaixo do esconderijo do Altíssimo. Você está protegido. Está longe da opressão. Ninguém vai oprimir você, a te destruir. Aí ele está dizendo aqui, ó. Estará longe da opressão, porque já não temerás, não vai ter mais medo. E também no espanto, porque não chegará a ti. Eis que poderão vir e ajuntar-se, mas não será por mim. Ele está falando, pode até vir uma coisa te atacar, mas não é eu que estou te atacando. Não foi eu que mandei te atacar, não. Eis que poderão vir ajuntar-se, mas não será por mim. Quem se ajuntar contra ti, cairá por amor de ti. Eis que eu criei o ferreiro que assopra as brasas no fogo, que produz a ferramenta para a sua obra. Também criei o assolador para destruir. Toda a ferramenta preparada contra ti e toda língua que se levantar contra ti, não. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Me explica isso aqui. Nada que o diabo tenta levantar. Ele tenta botar uma doença, não consegue. Tenta destruir sua família, não consegue. Tenta destruir seu filho, não consegue. Você está entendendo? Tenta pegar alguém para botar inveja em você, não consegue. Nenhuma ferramenta preparada. Tudo que o diabo preparar para te destruir, ele não vai conseguir. Você entendeu? Porque Deus está falando, não vai prosperar, não vai para frente.
até a pessoa que te amaldiçoar, porque é o que está escrito aqui, ó, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, a pessoa está falando mal de você, está inventando fofoca, está te amaldiçoando, tu a condenarás. Por quê, pessoal? Essa é a herança dos servos do Senhor. E a sua justiça, ele está falando, essa aí é uma herança que você tem direito. É a sua justiça que vem de mim. É o seu direito que vem de mim, Deus está dizendo isso. Sim ou não? É a sua herança. Diz o Senhor. O que é isso? A pessoa usou lá alguém para te amaldiçoar, falar mal de você, você pode condenar. Estou condenando essas palavras em nome de Jesus. Outra coisa, pessoal, preste bem atenção. Eu estou até para fazer uma pregação sobre isso. Tem muitas pessoas que reclamam do seu marido, reclamam da sua mulher, reclamam dos seus filhos. Mas a palavra de Deus diz o seguinte, que a morte e a vida estão no poder da língua. Cuidado, porque Jesus, quando ele falou com aquela figueira, ele amaldiçoou aquela figueira. Nunca mais nasça fruto de ti. Ele liberou uma palavra. E aquela figueira, o que aconteceu? Ela se secou na hora. Tem pessoas que não sabem falar. Ah, meu filho é muito preguiçoso. O menino sempre vai ser preguiçoso, uma menina. Ah, minha filha é muito mole. Vai ser muito mole. Cuidado com o que vocês falam dos seus filhos, pessoal. Vigia muito. Sempre abençoa. Não fala nada negativo. Se você falar, aquilo ali se torna uma realidade. Pastor, mas e se a gente está vendo o que ele está fazendo? Quando Deus criou o mundo, que ele olhou aqui para a terra era sem forma e vazia, havia trevas na face do abismo, sim ou não? Ele olhou aqui para a terra, o que ele viu? Trevas. E ele disse, haja luz. Ele falou que ele queria que acontecesse, ele não falou que ele estava vendo, porque se ele falasse, haja treva, a treva já tinha treva. Ele falou, haja luz. Quando ele falou, haja luz, ele trouxe à existência aquilo que não existia. Ele criou aquilo falando, haja luz, houve luz. Você está entendendo? Então, meu filho é preguiçoso, está vendo que ele está com preguiça? Meu filho é preguiçoso. Então, você está na mão, você vai continuar sendo preguiçoso. Você tem que falar o contrário. Não, meu filho é uma menina. Que menino trabalhador, que menina trabalhadora. O pastor pode ter deboche, que ele não gosta. Não esquenta com a menina, você está profetizando. E você vai orar. Vai orar, explica direitinho. Se é uma criança ainda, explica direitinho. Ó, tem que fazer uma tarefinha, tem que fazer um negocinho, não pode ficar assim não, tal. Daqui a pouco está fazendo tudo, mas sempre abençoando, nunca amaldiçoa. Entendeu? Não faça isso. Então tem muitos pais aí pagando um preço muito caro porque falam errado. Mas esse menino parece um... Aí daqui a pouco o menino tá... Você está entendendo? A menina... Ah, isso aí demora muito, vai se perder. Daqui a pouco está lá se perdendo. Hã? É sério. E pode ver o nome, daqui a pouco a menina está aí atrás de um. Mas isso foi a culpa da menina? Começou de onde? Isso é uma maldição dos pais, gente. A morte a língua. A morte a vida. A segunda vez que eu falei. A morte e a vida está no poder da língua. A mesma coisa é o marido. Esse marido é um porco, daqui a pouco está roncando igual um porco andando do teu lado. Está entendendo? Você tem que abençoar seu marido. E como é seu marido? É uma bênção. Pastor, mas não é, você não está pensando errado. Se você está pensando que não é, você não está pensando errado. Porque tudo que Deus chamou de falar, Ele chamou de bom, como é que você está dizendo que seu marido não é bom, que é ruim? Você está entendendo? Você está discordando de Deus. A mesma coisa é a mulher. A Bíblia diz que quem acha uma mulher acha uma coisa boa. O cara está dizendo que é ruim, ele está discordando da Bíblia. Sim ou não? Então a gente tem que vigiar isso. Eu estava conversando com uma pessoa, um tempo desse atrás, que do começo do ano para cá,
eu emagreci bastante. Eu fui lá, pesei, tá? Minha roupa que não estava cabendo, agora está cabendo, eu emagreci bastante. Aí eu estava falando com a pessoa, a gente estava conversando sobre dieta. Não estou citando o nome, não. Estava conversando com uma pessoa. E a gente estava conversando sobre dieta. Ah, mas o que faz para emagrecer? O que você está falando? Rapaz, vou te dar 2 receitas que é infalível. Essa que emagrece rápido. Ai, fala. Uma delas é todo dia que você chegar no espelho, tu olhar, você vai falando, estou cada dia mais magra. Cuidado que você faz. Eu estou cada dia mais magra. E a outra nunca olha para você. Já era, você amaldiçoa a sua vida. Tem marido que olha para a mulher todo dia, está engordando, daqui a pouco não vai passar outra coisa. Você que está falando. O marido é a mesma coisa. E cuidado, você está comendo, está ficando gordo. Irmão, a boca é que estraga tudo. Jesus falou que o que contamina é o quê? Não é o que entra, é o que sai. Aí a pessoa, não, eu não sei o que eu estou comendo, não é o que você está comendo, é o que você está falando. Entendeu? É o que você está falando. Tem gente que, eu vou comer isso aqui, mas já sei que eu vou engordar. Vai mesmo, você já profetizou, irmão. Isso aqui engorda, mas quem falou para você que aquilo ali engorda? Tem gente que é um papagaio, gente. Ele repete o que os outros falou. Não está escrito na Bíblia que aquilo ali engorda, mas a pessoa já está falando que engorda. E às vezes o troço não tem nada a ver. Ovo, por exemplo. Tem um montão de gente que diz que ovo faz mal. Ovo é veneno. Eu já era para ter morrido, então, porque eu amo ovo frito com pão. Você está entendendo? Se é veneno, já era para ter um montão de gente morta por aí. Você está entendendo? Gente, o ovo, quem criou o ovo foi Deus. Ele não criou lá o galho e a galinha? Sim ou não? E ele criou a galinha, o ovo, tudo isso para o nosso mantimento, pessoal. Então, acho que Deus ia criar um veneno para matar a gente. Mas tem gente que fala assim, meu Deus, ovo com veneno, se eu comer ovo já é. Dizem que ovo engorda, onde que ovo engorda, gente? Se fosse assim, o pessoal lá de trás ia ser tudo assim, ó. Tem pessoal que mora lá para dentro da roça lá, eles comem ovo. Eles comem ovo. E hoje eu não tenho mania de fazer isso não. Meu marido, quando estava vivo, ele gostava de uma estou falando aqui, gemada. Quer gemada? E tem gente que come ovo. Sabe o que a minha mãe dava a gente para a gente comer? Quando era mais nova? Ela cozinhava o ovo. Mas não chegava a ficar aquele ovo duro, não. Mais ou menos. Aí ela abria casquinha em volta, jogava um pouquinho de sal e a gente comia de colherzinha. Já viu aquelas colherzinhas? A gente comia. O ovo, aquela gema, aquele ovo forte de quintal. Isso não tem nada a ver com veneno, com engordar. O pessoal enfia na cabeça, não é? Acontece. E o veneno mesmo, eles estão comendo. X-infarto. Entendeu? Que não sabe nem o que é aquilo ali. Nossa, o veneno mesmo aí. Os molhos que o pessoal faz, aí você não sabe nem o que é aquilo. É barbiguel, não sei o que, mas quem botaram ali? Não, porque eles vêm no saquinho de sacolé, não vem os ingredientes. Você não sabe nem o que você está comendo. Sabe que é verde, rosa, mas o que tem ali você não sabe. Você está entendendo? Então a gente tem que vigiar, cuidar de que a morte, a vida está no poder da língua. Vigia o que você fala. Esse bairro, meu Deus do céu, você está violento, daqui a pouco você não consegue sair com o seu nariz lá de fora. Mesmo que a pessoa fala, isso aqui está violento, né? Não, Deus, isso aqui é um cantinho do céu. Eu, quando vim para cá, eu às vezes escutava umas coisinhas quando a gente foi antes de inaugurar a igreja. A gente estava pintando as portas, nem tinha inaugurado ainda, passou uma pessoa, vai ser o quê? Foi na igreja. Aí eu vi, mas aqui já abriu várias igrejas, já fechou. Aqui não para igreja, não. Aí eu falei, não, está amarrado, em nome de Jesus, a porta que Deus abre, ninguém pode perder. Essa aqui vai abrir, vai ficar aberto, em nome de Jesus. Você está entendendo? Aí você concorda com aquelas coisas de maldição. Tu pode condenar
falar essas palavras que falam errado sobre você, mas você não pode ficar falando isso. Glória a Deus, sim ou não? É isso. E a gente às vezes não pensa que a gente fala não, sabia? Às vezes a gente fala cada bobrinha, depois que a gente vai analisar, pô, o que eu falei? Nada a ver, entendeu? Tem que vigiar, amém? Vamos orar então em nome de Jesus, pessoal. Vamos orar para a gente ir embora, para ir embora tarde, para a gente descansar, porque hoje está assim, né? Tá friozinho. E glória a Deus. Vamos orar então em nome de Jesus. Pai, nós viemos a Ti em nome de Jesus, primeiramente para Te glorificar e reconhecer que Tu és o nosso único e verdadeiro Deus. Pai, nós agradecemos o Senhor por esse conselho, por essa palavra que o Senhor nos enviou. E venha, Pai, abençoar a vida dessas pessoas. Talvez a vida dessa pessoa estava andando meio estéril, as coisas não estavam dando certo, tudo amarrado, tudo preso. Mas o Senhor falou aqui, canta alegremente. É para se animar, porque o Senhor vai mudar a história dessa pessoa, Pai. Oh, Deus, em nome de Jesus, as coisas vão funcionar, vão dar fruto, vão andar. E, Pai, até a família dessa pessoa vai se converter, Pai, como o Senhor prometeu aqui os filhos. Então, Deus, a Sua palavra diz que o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ajude essa pessoa. E eu paraliso toda ação do mal e exijo que saia agora do casamento, da prosperidade, dos filhos, da saúde. Solta a vida dessas pessoas, sai da família, sai da fé, vai embora em nome de Jesus e não volte mais. Oh Pai, eu estou abençoando cada pessoa, declarando todos livres, libertos e curados. Peço, Senhor, que o Senhor transforme esse suco aqui, esse líquido no Teu sangue. Todo o coração que for mergulhado acontecerá como essa pessoa está pedindo, Pai. E em nome de Jesus, o Senhor receba aí também os dízimos, as ofertas que são entregues no seu altar. O Senhor disse que me honra, honrarei. Oh Pai, tudo isso é para a sua glória. Em nome de Jesus, é o que eu estou abençoando para a glória do seu nome. E graças a Deus. Amém, pessoal? Glória a Deus. Ó, vamos na paz do Senhor Jesus. Pode mergulhar o coraçãozinho aqui. Amanhã a gente vai estar em nome de Jesus às 15 horas na Web Rádio Tech. Glória a Deus. Amém? Você já pode compartilhar aí o link e vai dar tudo certo em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe aí a todos. Gente, eu sempre estou postando aí no nosso Face a nossa chave Pix. Rapaz, Deus abençoe. Vem sempre postando aí a nossa chave Pix daqui da igreja. Às vezes a pessoa se simpatiza, né, com a obra do Senhor. Ah, pastor, eu gostaria muito de fazer uma oferta ao Senhor para ajudar na casa de Deus, né? Porque nós temos a campanha de sexta-feira, a campanha de hoje, quarta-feira, e nós entregamos água, sabonete, sal e outras coisas mais, suco da uva, que nós estamos sempre tendo que comprar em todo lugar, e Deus está operando, graças a Deus, muitos milagres, testemunha com essas águas, a gente vai estar montando aí. Então, é tudo voluntário, né? Às vezes a gente sente aquela alegria, aquela vontade de ajudar na casa de Deus. Tem que vir de dentro, né? Tem que ser uma coisa com alegria. A palavra de Deus diz que Deus ama quem dá com alegria. Então, nós estamos sempre botando aí no nosso WhatsApp, né? Nosso número aí é 021 980 88 17 09. É o nosso WhatsApp para você pedir a sua oração, para você pedir o seu conselho, para você fazer a sua oferta, que é a nossa chave Pix, e também para você enviar o comprovante
antes, né? Eu sempre falo, pessoal, você vai fazer uma oferta, envia um comprovante que é para a gente abençoar, para que a sua vida seja muito abençoada em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos aí, em nome de Jesus.